Olá pessoal, tudo bem? Estamos na nossa segunda aula de Direito, né? Quem perdeu a primeira, entra lá no site, dá uma buscada, aula inaugural sobre Direito, primeiras noções, e aí hoje agora na segunda aula vamos dar continuidade à primeira aula, tentando abordar um pouco mais a fundo como que é o direito dentro da vida da sociedade, tá? Na primeira aula, se você viu, nós conversamos muito sobre o que é o direito, como que ele se coloca perante a sociedade e qual a sua funcionalidade, né? Qual a sua importância na nossa vida. Mas como que eu faço para operacionalizar isso, né? Na prática, como que é? Como que eu faço valer o meu direito? Se eu tenho um direito, se eu sinto que algum direito meu foi lesado, como que eu busco isso, né? Essa é a aula de hoje, uma aula muito simples e super esclarecedora para todos vocês, como formação de cidadão, tá? Como eu falei na primeira aula, direito é uma matéria muito abrangente e importante e deveria ser abordada numa grade dentro do ensino já fundamental, né? Saber os nossos direitos e deveres é extremamente importante para a formação de um cidadão. E como que é a aula de hoje? Como que eu faço para buscar fazer valer esse direito? A primeira coisa é procurar um advogado, né? Aqui, cá estou. Precisa prestigiar a classe, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas para todos os casos eu preciso de um advogado? Querendo ou não, é muito custoso, é caro para pagar um advogado, né? Poxa, para fazer valer o meu direito eu preciso gastar um dinheiro tão grande? Não. E é isso que eu vou explicar na aula de hoje. Obviamente que em alguns casos, dependendo da matéria, haverá necessidade sim da contratação de um advogado. Agora, em casos de pequena complexidade, você mesmo pode ser o seu advogado. Existe a Lei 9.099, de 1990, é a Lei dos Juizados Especiais Civil. Tá? É a antiga Lei de Juizado das Pequenas Causas. Ou seja, ali estão abarcados qualquer processo de baixa complexidade e que tenha o valor da causa, o valor envolvido que eu vou discutir, é de 0 a 20 salários mínimos. Tá? Então, são casos pouco valorados e de baixa complexidade. Quais processos eu posso levar no juizado especial civil? Uma colisão de carro, uma ação de cobrança, você pode levar um processo, uma indenizatória, se você quer mover uma ação de indenização por dano moral ou material, você pode ir até o juizado especial civil. Você vai ser a autora e a advogada do seu processo. É muito bom isso. Então, por exemplo, se você tem o seu negócio que você está fazendo em casa e tomou, por exemplo, alguém te contratou e você ele ficou inadimplente, não te pagou, você pode ingressar com uma ação judicial sem precisar da presença do advogado para exigir os seus direitos do valor dessa contratação. Nesse caso hipotético, se você colidiu o carro na rua de trás, poxa, ele bateu e não me pagou, a culpa era dele, como que eu faço? Preciso procurar um advogado? Não necessariamente. Se o valor da avaria, do dano que aconteceu no seu veículo tiver até 20 salários mínimos, você pode ir direto no fórum regional mais próximo da sua casa, tá? E procurar pelo juizado especial civil e você ir lá e ingressar com uma ação judicial, sem necessidade de advogado. Você relata todo o caso pro escrevente, pro serventuário que está lá no juizado especial civil, ele irá redigir a termo a sua petição inicial, que é a sua reclamação, e ali será instaurado um processo judicial
em que você irá demandar a pessoa que está em conflito com você, precisa levar, obviamente, os seus dados pessoais, documentação, os dados pessoais da pessoa com quem você vai processar e o máximo de documentação possível comprobatória, tanto no juizado especial civil como num processo judicial com contratação de advogado. A parte probatória, que é a produção de provas, é extremamente importante. Então, numa ação de indenização, precisa levar uma testemunha. Numa ação de colisão de veículo, precisa levar aquela foto do carro que foi batido, uma testemunha também que viu o momento da colisão. Numa ação de indenização, porque alguém proferiu palavras de baixo calão para você, levar uma testemunha, levar um e-mail, levar um print do celular, levar uma tela da rede social onde a pessoa te xingou. Então, a parte probatória é muito importante nesse processo. Tá? Mas isso fica para um outro momento. O importante da aula de hoje é saber que vocês podem ser advogados, vocês podem ingressar com uma ação judicial sendo maior de idade, tá? Tendo a capacidade plena nas suas atribuições, capacidade civil plena, você pode ingressar numa ação judicial sozinho, sem a necessidade de um advogado, mediante um processo no juizado especial civil. Nos casos em que o assunto versar sobre relação de consumo, ou seja, a gente está aplicando aí o Código de Defesa do Consumidor, antes mesmo de você procurar o Poder Judiciário e ir no Juizado Especial Civil, você pode tentar uma tratativa no PROCON, que é muito bom, também rápido, e se não der certo ali, é um processo administrativo, né? Se não der certo ali, você tem a possibilidade depois de futuramente ingressar com um processo no Juizado Especial Civil sem a necessidade de advogado, obedecendo esses critérios que eu coloquei para você, tá? Então vamos lá, quais são os critérios? Processos com valoração até 20 salários mínimos, processo de baixa complexidade e isso daí. Processo com baixa complexidade e processo até 20 salários mínimos, você é dispensado a presença de advogado nesse tipo de ação. O que seria processo de baixa complexidade para não ficar muito vago e subjetivo? São processos em que eu não preciso de uma prova técnica, uma prova pericial. Então, digamos, a famosa investigação de paternidade, né, que virou uma brincadeira até por conta dos programas do Ratinho que faz isso. Eu preciso de uma prova técnica, né? Eu preciso ir até o Instituto de Criminalística, o IMESC, para colher o material do suposto pai e produzir uma prova pericial de paternidade, de negativa de paternidade ou positiva, enfim. O juizado especial civil não contempla esse tipo de provas. O rito em si não tem como ser feito isso. Tá? Então, são processos em que a produção de provas basta apenas mediante prova documental e prova testemunhal, até 20 salários mínimos de novo, e repito. Tá bom? O juizado especial civil, o rito dele é da seguinte maneira: a pessoa que você for processar será convocada a comparecer a uma audiência de conciliação. Nesse momento, o conciliador, que não será um juiz neste primeiro momento, tentará tão somente verificar a possibilidade de acordo entre vocês. Não será discutido o mérito da questão, o assunto em si, né? Tem acordo? Olha, você bateu no meu carro, me paga 5 mil, poxa, mas no meu orçamento o prejuízo deu 8. Enfim, chegou no 6, chegou no 7, deu acordo, resolvido o processo. É bom para ambas as partes, porque é rápido. Não deu certo, eu quero que ele realmente pague integralmente o prejuízo que ele me causou. Será designada uma audiência de instrução e julgamento, e desta feita, na presença de um juiz,
que colherá todas as provas documental e testemunhal de ambas as partes, você como autor e o réu, e proferirá a sentença. Tá? Então, na aula de hoje, explicamos aqui o juizado especial civil de uma maneira breve e simples, demonstrando uma forma em que vocês podem fazer valer o direito de vocês sem necessitar da presença de um advogado. Tá bom, gente? Não percam a próxima aula, curta as nossas redes sociais e mantenha aí nesse período de pandemia os devidos cuidados de higienização e veja todas as aulas aqui do nosso programa que são muito interessantes, eu pelo menos não perco nenhuma. Valeu, um abraço!